No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o medo. Eu tenho medo. E você? Do que você tem medo? Do que você tem medo? Olá, eu sou Eduardo Mesquita. E por ser uma pessoa meio agitada, sempre de bom humor, de alto astral, as pessoas têm muita dificuldade de aceitar, às vezes, o fato de que eu sou um cara tímido em várias situações e que eu tenho medo de umas tantas outras situações. Mas essa é uma realidade. Assim como qualquer outra pessoa, existem situações, existem momentos que eu não sei lidar muito bem. Normal. Eu tenho medo, todo mundo tem medo. Alguns mais, outros menos. Mas por que pra gente é tão difícil aceitar a existência desse sentimento? Veja bem, eu fui criado numa região da minha cidade, aqui em Goiânia, chamado Quebra-Caixote. Uma região muito perigosa. Até hoje ainda é apontada como uma das 3 regiões mais perigosas e mais violentas da cidade. Eu cresci, adolesci e vivi a minha vida inteira lá. É um bairro da periferia da cidade e é um local cheio de pessoas que escolheram o lado errado da lei. Não a maioria das pessoas de lá. Sim, existem, obviamente, inúmeros trabalhadores, pessoas sérias e dignas. Eu e alguns dos meus amigos, nós escapamos dessa situação e dessas escolhas erradas por termos pais e mães muito presentes. Alguns desses meus amigos hoje, inclusive, são policiais. Foram para o outro lado, para o extremo completo do outro lado da lei. E por ter nascido e crescido num local assim, eu sempre fui muito preocupado, muito assombrado com a ideia de assaltos e violências. Eu tinha aulas na faculdade, à noite, e voltava a pé para casa. Essas eram caminhadas sempre bastante tensas, onde eu vinha sempre muito assustado. Mas por ter vivido tanto tempo assustado e preocupado, eu aprendi a lidar com isso. Hoje em dia, eu sou a pessoa que sempre presta atenção no movimento ao meu redor, que não anda na rua sem vigiar pelos retrovisores do carro ou as pessoas que se aproximam na calçada, e alguns poderiam até dizer que eu me tornei um paranoico, mas não chega a tanto. É bem verdade, eu não sento de costas para portas e janelas em bares e restaurantes. Mas daí a ser um paranoico vai uma distância grande. Eu aprendi a lidar com o medo. Só para ter uma ideia, por 2 vezes eu fui liberado de ser assaltado porque os marginais me conheciam. E aí era sempre estranha a situação, nas 2 vezes que isso aconteceu, foi muito estranho ouvir: pode liberar, ele mora na rua 3, é vizinho nosso. Os caras sabiam onde eu morava, os nomes dos meus pais, o meu nome. E isso é uma coisa que te faz pensar diferente sobre ter preocupações, medos ou andar na rua de forma descuidada. Mas por que eu estou contando essa história sobre a minha infância e adolescência e o local que eu cresci? Porque esse é um dos medos que eu aprendi a lidar. Na verdade, eu não tinha medo de que roubassem o meu tênis, ou alguma camisa, ou meus cadernos. Eu tinha medo da violência, de ser espancado, de ser surrado e de ser deixado para morrer debaixo de um poste ou numa esquina qualquer. Se você parar para pensar, você vai ver que muitas vezes você se engana quando fala a respeito dos seus medos. Mas e você? Do que você tem medo? Para pensar nisso. Do que é que você tem medo de verdade? Porque veja só, você não tem medo do escuro. Você tem medo do que se esconde lá e do que você não consegue ver. Você não tem medo de altura. Você tem medo da queda. E mais ainda, não da queda, mas da parada súbita e do que pode acontecer se você cair. Você não tem medo de pessoas ao seu redor. Você tem medo da rejeição dessas pessoas. Você não tem medo de amar. Você tem medo de não ser amado também. Você não tem medo de desapegar. Você tem medo de não conseguir aceitar que acabou. E você não tem medo de tentar de novo. Você tem medo de se machucar do mesmo jeito novamente. Reflete um pouco, olha para dentro, pensa melhor sobre isso e você vai descobrir que um monte de coisas que você não tenta, que você não experimenta, que você não se desafia, talvez não seja por medo,
E mais ainda, essas coisas ainda podem ser realizadas. Você ainda pode fazer. Não tenha medo de tentar. Não tenha medo de quebrar a cara. Não tenha medo de errar. Tentar, quebrar a cara, errar é um risco, faz parte. Não tenha medo de ter que fazer tudo de novo. Corra riscos, ouse, experimente coisas novas. Mais do que tudo, olhe para dentro e realmente entenda o que é que faz você não tentar. Entenda o seu medo e você vai aprender a lidar com ele. E essa é uma ideia diferente. Eu sou Eduardo Mesquita. Até a próxima.